Olá, amigos e amigas de toda a Paraíba, muito boa noite. Estamos começando mais um Paraíba Urgente. Depois de você acompanhar as emoções de Imperatriz e Botafogo da Paraíba, que você viu com exclusividade na tela da Band TV Manaíra, agora é hora da gente conversar sobre o nosso estado, sobre a Paraíba, no nosso Paraíba Urgente especial de pandemia, ainda nesse período de pandemia, ainda nesse período de isolamento social, de quarentena, digamos assim, ainda estamos cumprindo a quarentena em alguns casos, mas nesse período estamos aos sábados com entrevistas para você que nos acompanha aqui na tela da Band TV Manaíra. Hoje o assunto é saúde pública. A gente recebe aqui no estúdio o doutor Bruno Leandro de Souza, ele é conselheiro do CRM, Conselho Regional de Medicina da Paraíba. Vamos falar sobre essas recentes fiscalizações nas unidades de saúde de João Pessoa e também da Paraíba. Doutor Bruno, boa noite, bem-vindo ao nosso Paraíba Urgente. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Boa noite, Cacá. Estamos aqui à disposição para esclarecer à sociedade o papel do Conselho Regional de Medicina dentro dessa pandemia e outras ações também. Esclarecer o papel do CRM. Minha pergunta ia ser outra, mas diante disso eu já vou começar de uma forma diferente. Tivemos uma recente interdição ética no hospital, no Ortotrauma de Mangabeira, e quase que imediatamente a Justiça Federal foi lá, deu a decisão e disse, olha, o CRM não tem competência para resolver questões dessa natureza. Finalmente, doutor, qual é a competência do CRM, qual é a atribuição do CRM num caso específico como o Ortotrauma de Mangabeira e em outros casos aí que a gente tem a rodo aí de hospitais descumprindo normas e tudo mais. Qual é a atribuição, qual é a competência do CRM, doutor Bruno? É uma ótima oportunidade para esclarecer em relação a esse problema. Na verdade, o CRM, uma das premissas básicas dele é a fiscalização e a interdição ética do trabalho médico quando necessário, né, quando nós entendemos que as unidades hospitalares, que as unidades de saúde, elas oferecem mais riscos e mais dano à população. Então, nós nos baseamos por questões éticas, técnicas, legais e sociais. As questões legais, que é o que está sendo questionado, existe uma legislação federal, existe também resoluções do próprio Conselho Federal de Medicina, que nos garante essa necessidade de realizar essa interdição. É claro que nós analisamos bem todo o contexto. Entendemos, por exemplo, se aquele hospital fica fechado para o trabalho médico, será que isso vai trazer consequências piores para a sociedade? Por diversas vezes, eu lembro que o CRM foi naquela unidade hospitalar. Essa já foi a 10ª fiscalização. Isso nos últimos 4 anos, foram 10 fiscalizações nos últimos 4 anos. E, infelizmente, nós não tivemos nenhuma resolução, nenhuma resposta positiva. Às vezes uma resposta foi temporária, mas rapidamente houve degradação e houve até piora. Há falta de materiais, há falta de medicamentos, há falta de insumos, há falta de segurança, estrutura física precária. Então, globalmente, o hospital estava necessitando ser interditado para o trabalho médico. Neste caso específico, eu creio que há uma confusão. Primeiro, porque nós não interditamos o hospital como um todo, nós interditamos o trabalho do médico. Então, o médico... É isso que caracteriza a interdição ética, para a gente explicar para o nosso telespectador. O que é uma interdição ética? É a interdição do trabalho do médico. O médico está impedido de atuar na unidade, né? Isso. Para novos pacientes que chegassem para serem admitidos no atendimento de urgência, emergência ou internação, o médico não deveria mais fazer esse tipo de atendimento. Esse atendimento a prefeitura deveria deslocar para um outro espaço. Para aqueles pacientes que já estavam na unidade, precisando de atendimento clínico ou cirúrgico, o trabalho do médico estaria garantido até que o último paciente tivesse alta ou até que esse paciente fosse transferido para uma unidade que realmente tivesse condições de oferecer segurança à saúde desse paciente. Dentro desse contexto, o que o juiz fez foi definir uma liminar, ou seja, uma decisão temporária, sem analisar o mérito em si, para, de uma forma urgente, de uma forma como foi solicitado pela prefeitura, de uma forma urgente, liberar, ou seja, suspender o ato de interdição ética até que fosse avaliado o mérito e as causas que o CRM realmente usou como base para fazer essa interdição. Agora, é uma interdição, né? Existe uma briga aí, existe uma queda de braço, né? O CRM com a Prefeitura de João Pessoa anunciou no começo da semana uma reforma no ortotrauma. Como é que o senhor enxerga essa decisão? O senhor acha que foi tardia essa decisão? Absolutamente, ela foi muito tardia, ela é tardia, é bem-vinda, por sinal, mas é muito tardia e confirma, na verdade, aquilo que nós já verificamos em loco. Há 4 anos, repito, nós estamos
no mínimo há 4 anos, nós estamos fiscalizando periodicamente, baseado em denúncias de pacientes, denúncias de médicos e denúncias até de outros profissionais de saúde. E esse anúncio de reforma, a troca de todo o corpo diretivo, inclusive quem assumiu a direção do hospital foi a doutora Ana Giovana, que é subsecretária, secretária adjunta, quer dizer, colocou uma pessoa de grande responsabilidade para um cargo de direção hospitalar, o que prova realmente que o CRM tem razão, que aquele equipamento precisa de mais atenção e que estava sucateado e sem condições de levar saúde às pessoas. Quero deixar um detalhe, até a tarde de ontem, não havia diretor técnico nomeado na unidade. Isso é grave porque, de acordo com o decreto, que é desde 1932, todo hospital precisa ter um diretor técnico médico. E não havia, esse diretor técnico, ele tem a responsabilidade por fazer a escala, por fazer os protocolos clínicos, por levar realmente qualidade na assistência. E até a tarde de ontem não havia nenhuma nomeação nesse sentido. E também havia denúncias dos próprios médicos de que a escala desse final de semana estaria incompleta, algo que a fiscalização com certeza vai dar notícia. O que a prefeitura diz? Quando vocês fiscalizam, quando vocês emitem um relatório, e esse relatório deve estar embasado com fotos, com documentos, né? Vocês não entregam apenas um pedaço de papel dizendo, olha, isso aqui existe, é um documento com fotos, com provas, né? Creio eu que seja assim, imagino eu que seja assim. O que a prefeitura diz? Na verdade, existe uma protelação. É importante entender, qualquer que seja o gestor, independente de falarmos em João Pessoa, falarmos até no estado da Paraíba, falarmos em outros municípios. E eu quero trazer esses outros municípios já, tem alguns casos aqui. Na verdade, o Conselho Regional de Medicina, ele é um parceiro da saúde. Ele age em prol da sociedade. Ele age junto com os gestores para melhorar a qualidade dos serviços. Nós não queremos coisas distintas, nós queremos a mesma coisa, queremos que as pessoas fiquem bem, que elas sejam bem assistidas, que os médicos tenham condições de trabalho. E é isso, às vezes, Cacá, que parece ser um obstáculo, a compreensão do gestor que nós estamos trabalhando junto com ele. É preciso que tenha pessoas que fiscalizem esses trabalhos e que dê mais qualidade a esses trabalhos. O que eles fazem dentro do gabinete, se é simplesmente colocar esse papel numa gaveta ou não, ou faz de desentendido, a gente não sabe. O fato é que as coisas não foram resolvidas e que essas coisas precisam sim ser atendidas porque nós queremos a mesma coisa, o bem-estar da população. Nós estamos conversando com o Dr. Bruno Leandro de Souza, ele é conselheiro do CRM, Conselho Regional de Medicina da Paraíba. A gente está falando sobre as recentes interdições em hospitais, não só de João Pessoa, mas também de todo o estado. Eu vou entrar na questão dos hospitais de outros municípios aqui da Paraíba, mas ainda sobre o trauminha, e aí vou estender para outras unidades. Essa semana também a Secretaria de Saúde de João Pessoa emitiu uma recomendação, uma orientação, termos da Secretaria, recomendando que se evite o uso de telefone celular dentro da unidade de saúde para evitar a transmissão do coronavírus, isso com 5 meses de pandemia. Como é que o senhor enxerga essa orientação da Secretaria de Saúde de João Pessoa, de não entrar com o celular em hospital e unidade de saúde? Essa orientação, ela na verdade, que veio após a interdição do trauminha, oportunamente feito pela Prefeitura, ela carece de informações científicas, carece de dados. Por exemplo, o Sindicato dos Médicos, que é uma outra instituição que também representa a categoria, emitiu uma nota muito pertinente solicitando que os Centros de Controle de Infecção Hospitalares, as CCIHs, emitissem notas explicando o motivo pelo qual, a partir de agora, não se poderia usar celular para fins de pandemia, de controle e combate. É algo que a gente vê com bastante reticência, né? E que, na verdade, nos parece ser algum objetivo a mais de fazer com que a população tenha menos recurso de fazer suas denúncias perante ao descaso de alguns serviços públicos, municipais, estaduais, enfim. E nós, na verdade, estamos esperando essa nota técnica, científica, para entendermos os motivos técnicos e científicos e não políticos de emissão desse tipo de recomendação. Até porque o celular, às vezes, a maioria das vezes, como as visitas estão restritas nas unidades de saúde, o celular é a única forma de contato do paciente com a família. E esse contato, ele é importante, né, doutor? Sim, com certeza. Em tempos de uma infecção que leva a um isolamento durante o período de internação, é absolutamente uma forma de comunicação que a sociedade moderna tem para interagir com o mundo. Então,
é mais um agravante em relação à saúde mental também das pessoas. Senão o camarada enlouquece, né? Em outras palavras, Enlouquece. o cidadão enlouquece. Eu tenho alguns casos aqui de interdições feitas pelo CRM. Em Araçagi, nós temos lá a unidade mista Vanildo Maroja. Araçagi fica ali perto de Guarabira, ali na região do Brejo Paraibano. Foi interditada pela AGVISA no dia 17 de agosto de 2017. E o CRM teve lá, o hospital continua fechado. E aí? Isso me abre a oportunidade para falar de um programa que o Conselho Regional de Medicina tem, que chama Médicos contra o Coronavírus. São 71 cidades já visitadas, mais de 100 unidades, né, nessas 71 municípios visitados. Nós já percorremos mais de 14 mil quilômetros. Para ter ideia, a distância do Oiapoque ao Chuí são 4.100, então 3 vezes a distância do Oiapoque ao Chuí. Isso em quanto tempo? Em 5 meses, certo. Desde o dia 2 de abril, onde eu fiz a minha primeira viagem para Cajazeiras, até ontem, em torno de 14 mil quilômetros rodados. Nós já percorremos várias situações absolutamente peculiares. Em Araçagi, por exemplo, nós encontramos as pessoas sendo atendidas em unidades básicas de saúde da família. Essas pessoas, elas, na verdade, estavam sendo atendidas de forma precária, atendimento só no período diurno, e as pessoas que tinham maior gravidade, elas já eram encaminhadas direta para outros municípios. Tendo Araçagi um hospital que já está em reforma há 3, quase 4 anos, e que, na verdade, faltam todos os equipamentos, cuja promessa seria para a inauguração nesse mês agora de setembro, algo que certamente não conseguirá ser cumprido. É mais uma situação lamentável. Encontramos outras realidades também, se me permite. À vontade, doutor. Em Cacimba de Dentro. Cacimba de Dentro é aqui, o Hospital Luiz Olegário da Silva. Isso. Foi inaugurado em 2018, tem respirador, tem bloco cirúrgico, tem radiografia e está parado o hospital. Isso, a população de Cacimba de Dentro está sendo atendida em um hospital sem condições, sem respirador, sem a técnica adequada, com a quantitativo de profissionais diminuído. Em compensação, existe um hospital que foi construído pelo Estado, mas que passou para a Prefeitura, inaugurado, com uma placa linda, por sinal, desde 2018 e que não funciona. Que é isso que eu falei agora, né? O doutor, Isso. Hospital Luiz Olegário da Silva. Isso. Então, nós temos lá um hospital ruim e um hospital absolutamente novo, inaugurado há 2 anos e que até agora não funciona. E isso é mais uma preocupação, a gente traz isso também para a discussão com a sociedade. O Ministério Público também foi acionado para que nós consigamos trazer equipamentos de melhor saúde para as pessoas. A mesma pergunta que eu fiz com relação à Prefeitura de João Pessoa, eu faço com relação a esse hospital de Cacimba de Dentro, porque é um escândalo. O que a Prefeitura de Cacimba de Dentro fala? Por que ela não abre esse hospital? Por que ela não abre as portas desse hospital? O hospital está pronto. Ela fala, na verdade, que não tem recursos para gerenciar o hospital novo. Aí eu me pergunto, por que ele foi construído, por que não foi planejado, é mais um recurso público jogado no lixo? A gente precisa, na verdade, ter responsabilidade quando a gente faz os equipamentos, é preciso entender que eles terão custos de manutenção e onde está o planejamento de tudo isso, né? Então, é algo que o CRM vai atrás, a gente fiscaliza, a gente verifica, a gente visita e a gente exige, porque está lá construído para a sociedade aproveitar desse equipamento. E é o que me parece, doutor, essa história de que não tem recurso para gerenciar o hospital é meio balela, porque não é só o município que administra, que injeta recursos no hospital, é uma gestão tripartite, né? A União, Estado e municípios que gerenciam o SUS, né? Nós temos, na verdade, um modelo de gestão plena na Paraíba, onde cada município gerencia a sua própria saúde, mas vem recursos federais, vem recursos estaduais também. É claro que, às vezes, para iniciar um serviço, você tem um gasto a mais, porque é preciso ter uma série histórica, pelo menos 3 meses de atendimento, para verificar qual é o perfil daquele hospital, qual seria o custo real para fazer sua manutenção. Mas, como eu disse, isso é algo que, quando você pensa em gestão em saúde, você já tem que ter um planejamento. Nós encontramos também em Aroeiras um hospital que estava em reforma desde novembro do ano passado. Estivemos lá, estive pessoalmente em junho desse ano e a Prefeitura nos avisou que abriu agora em agosto. Então já é uma vitória. É uma vitória. Já é uma vitória. A população de Aroeiras também estava sendo atendida aos moldes do que está em Araçagi, de forma precária, em unidades básicas. Em compensação, um hospital novo que não estava sendo utilizado pela sociedade, mas agora nós conseguimos essa vitória. O pessoal de Mogeiro, que nos acompanha também aqui, tem uma história também lá em Mogeiro, Unidade Mista de Saúde Maria Hermínia da Silveira, falta de médicos,
O médico, só tem médico lá na terça-feira à noite. Se você puder, você só pode descer na terça-feira de noite, porque só é nesse horário que tem médico lá. Na sexta, sábado e domingo. Fora isso, só os enfermeiros e técnicos de enfermagem que atendem. E está lá interditado eticamente, né? Eu tive lá em Mogeiro também, pessoalmente, por esse programa Médicos contra o Coronavírus. Quando chegamos no hospital, realmente a situação era essa, só médico terça-noite, finais de semana. Porém, agora, no dia 1º de setembro, a Prefeitura já organizou a escala médica e já conseguimos trazer mais qualidade para a população também. Então, o hospital já foi desinterditado pelo nosso Departamento de Fiscalização, porque nós tivemos que fazer essa ação de interdição para o prol da sociedade. Eu devo estar recebendo, o nosso programa é gravado, a gente está gravando esse programa numa sexta-feira de manhã, eu devo estar recebendo nessa hora, doutor, um monte de mensagens. Olha, no município tal, hospital assim, hospital assado. São 20 minutos de programa, a gente não tem como elencar todos os hospitais, a gente está trazendo os casos mais marcantes e mais absurdos que a gente tem aqui do CRM. Claro que o CRM está vigilante, está atento. Eu costumo dizer, doutor, e sem fazer missa de corpo presente aqui, que se não fosse o CRM, a saúde pública da Paraíba estaria numa situação muito pior. Mas eu quero falar, porque um problema, a gente falou de problemas na esfera municipal, mas a gente enfrentou nos últimos dias um problema na esfera estadual, que foi a história da falta de médicos, neurocirurgiões e cirurgiões vasculares. Perfeito. Lá no Hospital de Trauma, no Hospital de Trauma da BR, e que esse problema começou a ser resolvido na última quinta-feira. Queria que você falasse sobre esse problema lá no Hospital de Trauma da BR. Nós temos, dentro desse contexto, uma briga entre o Ministério Público do Trabalho e as cooperativas médicas. E esse problema, que na verdade é um caso particular da Paraíba, nos outros lugares do Brasil nós não temos esse mesmo problema, às vezes faz com que esses contratos de trabalho eles sejam questionados e muitas vezes até imputa na cooperativa alguma falha que na verdade nunca existiu. No caso do trauma específico, o Ministério Público do Trabalho, junto com a gestão do hospital, resolveu de forma súbita desfazer o contrato que tinha com a cooperativa tanto de cirurgião vascular como de neurocirurgião, e por isso o atendimento ele teve que ser absolutamente descontinuado naquela unidade, tendo sido os pacientes com a necessidade dessas enfermidades deslocados até o Hospital Metropolitano. Imagina aí uma pessoa que tem um acidente, que está ali perto do trauma, tem que ser deslocado para Santa Rita. Eu dizia isso na TV essa semana. Eu dizia isso na TV essa semana. Na melhor das hipóteses é meia hora. E olhe lá. Se não tiver trânsito. Se não tiver trânsito, e às vezes 1 minuto já é uma coisa absolutamente limitante entre a vida e a morte. Imagina 30, imagina 50. Ainda bem que prevaleceu o bom senso, que novas formas foram trabalhadas nesse sentido de construir algo que pudesse levar com que os cirurgiões, tanto neurocirurgiões como vasculares, pudessem atuar livremente naquele hospital. E esperamos que assim aconteça, porque esse é o nosso objetivo. Eu tenho menos de 2 minutos, dá tempo de o senhor responder uma última pergunta. Na esfera federal, o HU interrompeu cirurgias eletivas por falta de luva. Essas faltas de equipamento de proteção individual eram muito frequentes no início da pandemia, em vários hospitais, em vários municípios. Nós tivemos um reabastecimento, tanto de qualidade como de quantidade, e fomos até surpreendidos com essa notícia de que o HU estava sem luvas. Isso é um problema com o fornecedor. Contactaram 3 fornecedores, nenhum dos 3 entregou. Do ponto de vista médico, considerando que eles também tomaram a atitude de cancelar as cirurgias eletivas, porque isso poderia levar a um risco, apesar de isso ser ruim para aquela pessoa que tanto espera um procedimento, mas de certa forma isso protege, não expõe aquela pessoa a um risco, sem um equipamento de proteção individual e não expõe o profissional de saúde. Do ponto de vista ético, foi tomada a medida assertiva, mas do ponto de vista administrativo, é claro que são medidas que precisam ser repensadas, porque não podemos ter esse tipo de falta de equipamento de proteção individual dentro de um hospital tão importante como o Hospital Universitário. Doutor Bruno Leandro de Souza, conselheiro do CRM, digo e repito, ai de nós, cidadãos, que dependemos da saúde pública se não fosse o CRM. Doutor Bruno, obrigado por ter atendido o nosso convite aqui no nosso Paraíba Urgente. Até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Transmita ao doutor Roberto Magliano, a toda a equipe do CRM, da qual o senhor faz parte. Meus parabéns e minha admiração pelo CRM. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade. O CRM continua aí, sempre agindo em prol da sociedade. Esse é o nosso maior objetivo.
A você de casa, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Você fica agora com o Jornal da Band. Sábado que vem a gente volta com mais um Paraíba Urgente, às 7 da noite, depois do futebol, depois da Série C. Não esqueça, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E a Band na Paraíba é a TV Manaíra. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara, álcool gel. Tá aí a flexibilização, mas o vírus não flexibilizou para ninguém. Até sábado, bom fim de semana, bom feriado. Tchau.